Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Waycast. Eu me chamo Fernando e é sempre um prazer estar aqui com vocês e com meu querido amigo Amauri. Fala pessoal, tudo bem? Né, a todos os meus caros ouvintes, é um prazer estar aqui novamente em mais um episódio. Hoje promete, né, Fernando? Com Dia de certeza. histórias aí, cheio de histórias com o nosso querido amigo Gustavo. Né, então vamos que vamos. Né? Eu acredito que vai ser um bate-papo muito legal. Com certeza. Da Venezuela para o Vaticano, do Vaticano para a Casa Branca e da Casa Branca para os arredores do mundo. A gente está aqui hoje com o Gustavo Medina. Ele é maestro, é professor da Universidade do Estado do Amazonas. Inclusive, foi ele quem ajudou a estruturar o primeiro projeto pedagógico do curso superior de música da UEA, né, aqui no Amazonas. Inclusive, dentre a história do Gustavo, ele já tocou para algumas personalidades muito importantes, galera. Entre eles, Papa João Paulo II. E essas histórias aqui a gente com certeza vai querer conversar. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado. Então, a gente ficou esperando o Gustavo, né? Mas eu acho que, Gustavo, a gente tá falando, né, de música, tá falando das histórias, mas eu acho que a primeira coisa que a gente queria escutar, né, é onde começou, né, o teu encanto pela música, né? Essa história deve ser um pouco longa, né? Mas eu acho que vale a pena a gente ter aí de início, saber, É, né? Onde foi o início disso, que foi onde deu, foi daí que veio todas as histórias, né? bom, sim. É, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É, Fico muito honrado de poder compartilhar tantas histórias, né? São muitas, talvez. Vamos precisar bastante tempo, né? Porque eu não sou tão novo assim. Mas aqui, como dizem aqui, quem é o Gustavo Medina? Que já me fizeram essa pergunta muitas vezes. Sempre costumo responder com uma frase de um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, que diz: Eu sou eu e a minha circunstância. Essa circunstância de vida que nos rodeia a todos, né, que a gente não escolhe, nos determina em uma boa parte e outra parte vem determinada pelas escolhas que nós fazemos, pela nossa liberdade. E o povo não se imagina às vezes como essas circunstâncias são variadas e ricas em situações e em conexões aparentemente, vamos dizer, de coisas que não têm nada a ver. É, Basicamente nós acabamos sendo músicos, digo nós porque eu sou o mais velho de 6 irmãos e todos somos músicos, não? Somos, eu sou violinista, maestro, a minha irmã que segue é flautista, está nos Estados Unidos. Meu outro irmão é oboísta, está na Itália. A irmã que segue é pianista, está em Espanha, em Barcelona. A outra é violinista também, toca na Filarmônica de Sevilha. Rapaz. E minha outra irmã, mais nova, é cantora, é cellista e toca viola da gamba, está também em Barcelona, na Espanha. E o povo diz: "Oh, como isso aí, seguramente teus pais eram músicos." Não. Não eram músicos. A história vem porque nós, na nossa origem, não, nós nascemos praticamente num campo petroleiro na Venezuela, no oeste da Venezuela, num estado chamado Estado Zulia, que é onde está o Lago de Maracaibo. E meu pai, meu avô, meus tios, meus primos, todo mundo trabalha com petróleo. Mas a gente vivia também numa estrutura social importada pelas empresas petroleiras, né? Que eram as transnacionais, a Shell, a Exxon, etc. Meu pai trabalhava com a Shell. E havia uma estrutura muito regulamentada social, né? Ou seja, tinha as casas onde moravam, por exemplo, os operários, e essa casa onde moravam os operários tinha também a escola dos alunos, dos filhos dos operários, o clube dos operários, etc, etc. Tinha os dos quadros médios, os dos quadros gerenciais e cada uma estava toda segmentada. E havia intercâmbio de cima para baixo, mas de baixo para cima não. Ou seja, os obreiros não podiam ir para o clube dos gerentes, mas os gerentes podiam ir para os clubes dos obreiros. Sim. Então, meu pai, que tinha um futuro
super brilhante nas empresas petroleiras, ele não gostava dessa situação, não queria que nós crescêssemos nesse ambiente. E ele tomou uma decisão que, bom, depois que eu, obviamente, fiquei adulto e virei pai e tal, admiro profundamente e não paro de dar graças a Deus por essa coragem que ele teve. Ele simplesmente largou tudo isso para nós morarmos em outra cidade, para que nós tivéssemos outras opções de vida, né? E acontece que nessa cidade que nós fomos morar, eu cheguei lá com 6 anos de idade, né? As minhas 2 últimas irmãs nasceram nessa cidade. Éramos 4 quando chegamos aí. Havia nós chegamos estudando num colégio chamado Colégio Espanhol, que era extremamente rígido, não? Mas não tinha absolutamente nenhuma atividade complementar, né? Diferente, né? Era só gramática espanhola, matemática, não sei o que e tal, mais nada. E enquanto as escolas das empresas petroleiras tinham, isso sim, bastantes atividades culturais. Então aconteceu que em onde nós fomos morar, em Maracay, ainda existe um dos conservatórios de música mais antigos do país, que é o Conservatório de Música do Estado do Aragua. Então meu pai, como eu era o mais velho da turminha, não, me levou a assistir coisas para ver o que me animava a fazer. E lembro que fomos a uma apresentação onde tinha um monte de criança tocando violino. Eu disse para o pai, eu quero tocar isso aí. Então, bom, assim foi que me levou para o conservatório, nos matriculamos, aí depois veio minha irmã, depois meu irmão, depois outra e tal. Toda a família. Toda a família, bom, acabamos entrando nessa e quando eu tinha 20 anos de idade, meu pai faleceu e eu fiquei de chefe de casa desse turmão todo. E aí acabei dando, ele deu o pontapé inicial, eu dei um pontapé final, falou ela, gente, aqui o jeito para nós sairmos adiante como família é na música e vamos ter que ser os melhores. Tu eres o filho mais velho? Sim. Entendi. E então, aí todos nos debruçamos já com todos os ferros, vamos dizer assim, para ser músicos. Já éramos desde pequenos, mas já aí se transformou numa opção mais do que de vida, era uma opção de sobrevivência. E bom, Só para interromper aqui, Gustavo, né? Sua esposa é supernumerária, né? Na Opus Dei. E aí, então, São José Maria Escrivá já estava, por esse tempo já estava começando né, a colocar no teu coração algumas coisas que talvez você nem sabia, né? Ó, precisamos trabalhar e ser os melhores no que a gente vai fazer. Bom, trabalhar e trabalhar bem, né? A última grande presente que me deu meu pai foram justamente esses. Eu, quando fui estudar na faculdade, meu pai intermediou para eu viver numa residência do Opus Dei que existe em Caracas, chamada Monte Ávila, Centro Cultural Monte Ávila. Legal. E a outra é que grandíssimo amigo do meu pai, também já falecido, era tio da minha esposa, e pouco antes de meu pai também ficar doente e tudo isso, ele quase que me rogou para que eu fosse como irmão para tocar para o amigo dele, que, nossa, faz por mim, porque é muito chato, quando a gente é músico, sempre chega a visita, e diz, vem para que toques e não sei o que e tal. Aí fomos lá, e embora minha família e a família da minha esposa se conheciam, nós não tínhamos tido contato. E aí foi que eu conheci ela. E já vamos fazer o mês que vem 38 anos de casados. Olha, rapaz. Pouco tempo, né? Meta, né? Que legal, Gustavo. Bom, então, eu conheci o Gustavo justamente disso, né? Quando falaram do Gustavo para mim, lá no primeiro encontro, lá na Opus, aqui em Manaus, já falaram, quer escutar a história? Senta com o Gustavo, né? Já falaram que tu tinha tocado pro Chaves, né, e tudo mais. E aí eu gostaria que tu falasse um pouco, né, como foi esse caminho até lá, até tocar era presidente na época?
Era presente Não, não. bom, esse na realidade foi o último concerto que eu regi antes de vir para o Brasil, foi quando ele ganhou o Era a governo. próxima? É, sim, É. seria... Porque lá era uma figura pública, eu era uma figura pública, Sim. por tantas, por todo esse projeto das orquestras jovens, infantis e não sei o que, em que trabalhei durante minha vida toda. Eu comecei a tocar nas orquestras jovens quando tinha 13 anos de idade. E já quando tinha mais ou menos 16 anos, já tinha uma posição de liderança nesse processo. Eu viajava no país para fundar orquestras jovens e não sei o que, e toda aquela história. Bom, aí tive uma carreira muito, vamos dizer assim, vistosa, não? E justamente por estar à frente dessa situação e desses projetos, particularmente da Sinfônica Nacional Infantil da Venezuela, que foi um projeto. Sempre já tínhamos orquestras infantis, o problema é que esta foi desenvolvida com um novo conceito pedagógico que eu desenvolvi com um grupo de amigos e que tem muito a ver com esse material que passei para vocês sobre a questão do talento, o virtuosismo e a neurociência. Porque eu tinha a convicção de que aplicando uns certos critérios com essas crianças, a gente não ia ter limites do que poderíamos conseguir. E, de fato, se transformou num fenômeno internacional. Por isso que viajamos o mundo todo com essa orquestra, porque era uma orquestra em que a média da idade era 12 anos, 10 anos de idade, e tocávamos a Segunda Sinfonia de Mahler, Quarta Sinfonia de Tchaikovsky, normal. E eu percebi que, então, como você falou, tinha um critério, tinha algo diferente que você queria Claro. fazer com aquilo, né? E eu acho que a gente pode já começar entrando nisso. O que tu pode dizer, assim, que era a cara desse projeto, que tinha de diferente ali? Bom, Porque quando falaram, né, que tinha... Desculpa, Gustavo, mas... quando falaram, né, que tinha uma orquestra e tudo mais, eu imaginei o pessoal um pouco mais velho, né? Agora tu falou pra mim, por exemplo, nesse projeto, né, que eram crianças bem jovens, né? Sim. 12, 10 anos e tocando um nível consideravelmente Bom. bem alto, né? obviamente essa pergunta, como vocês poderão imaginar, aconteceu trocentas vezes, mas vou contar uma anedota muito específica. Com certeza. Quando nós fizemos uma das turnês que estivemos na Itália, num concerto que foi na Academia Santa Cecília de Roma, que foi transmitido pela RAI, pela TV italiana. Concerto brilhantíssimo. Quando eu saí do palco, na parte de trás, havia um dos professores, que depois ficou muito vinculado também com o projeto na Venezuela, professor italiano, bom, era italiano, mas era de outra origem, Nicolai Sarpe, era professor da academia de lá, e ele me pegou pelos ombros, depois do concerto, assim, extremamente emocionado, me diz: maestro, como vocês conseguiram para que essas crianças tocassem esse repertório tão difícil? E eu disse: maestro, a história é muito longa, mas vou começar lhe dizendo o seguinte: ainda ninguém falou para eles que era difícil. E isso foi uma das coisas que se trabalhou muito nesse projeto. Ou seja, primeiro fazer uma mudança de mentalidade, que começou justamente por mudar a mentalidade dos professores que participaram no projeto. Né? Porque vem esse impacto, o povo te diz: não, isso é muito difícil. Já isso te cria uma atitude, um certo preconceito sobre a situação. Te coloca numa situação, né? Exato, uma resistência, uma posição, vamos dizer, já de desvantagem. Né? Não, poucos conseguem. Né? Eu nunca vou esquecer uma das primeiras facadas que levei, quando era criancinha, fui fazer o teste lá no conservatório, tinha 6 anos de idade, ainda lembro. Então me fizeram um teste desse. Aí bateu o ritmo e cantar uns sons e tal. E aí então, numa sala escura, com um piano enorme, lembro que o carpete era marrom escuro e o piano preto assim, e aqueles velhos aí horrorosos. E um deles, que era o diretor do conservatório, me disse: e aí, filho,
qual é o instrumento que você gostaria de tocar? E eu falei, violino. Então, e que foi o que ele falou? Muito bem, mas você sabia que esse é um dos instrumentos mais difíceis que há? Imagina falar isso para uma criança de 6 anos. Sim. Sim. Entendes? Então aí começa todo um processo mental extremamente negativo, porque quando tu vais trabalhando e encontras os empecilhos ou não consegues fazer uma coisa, logo vem a desculpa. Mas claro, é que é muito difícil. Sim. Entendes? Sim, com certeza. Então vem uma série essa construção do modelo mental que já vai nos marcando de diversas formas e que muitas vezes nós não percebemos. E eu queria saber exatamente quando é que surgiu em ti essa vontade de trabalhar dessa forma diferente. Desde criança já tinha essa observação de, olha, quando eu tive 6 anos, eu tive essa experiência dizerem para mim que era difícil. Em qual momento que chegou e disse, eu quero fazer a diferença, eu quero... Olha, isso aconteceu mais ou menos, posso te dizer, aproximadamente quando eu tinha 18 anos de idade. Porque, claro, naquela época, eu saí do ensino médio de 16 anos, não havia faculdade de música. Mas eu sempre adorei muito ciência e fiz o vestibular de uma universidade que era muito famosa, ainda é muito famosa, porque era muito exigente, na Universidade Simão Bolívar, na Venezuela, e fiz o vestibular para biologia e passei em biologia. E, bom, eu estudava aí e obviamente, sempre fui um grande admirador do método científico, etc., e todas essas coisas, não? Então, no outro lado da moeda, tinha os estudos musicais de violino. Então, de repente, eu tocava coisas de repertório que era muito exigente e muito difícil. E eu perguntava do maestro, mas como faço? Não, tens que fazê-lo muitas vezes. Ele disse, sim, mas e se faço 1 milhão de vezes errados? Voltas a fazer outro 1 milhão de vezes. Eu digo, mas não pode ser. Não? Esse maestro, ainda tenho contato com ele, hein? Só fala um pouquinho mais próximo do microfone aqui. Isso, do microfone. Porque Entendes? Então, eu realmente me revoltava muito contra essa falta de método e de direcionamento, e ainda na área musical, que sempre todo ficava como numa espécie de zona cinza do mistério, né? Entre aquela coisa de que o dom, o talento e um monte de coisas realmente esotéricas. Eu confesso que quando ele começou a falar, eu já falei, ó, acabando esse podcast aqui, esse episódio, eu vou sentar com o Gustavo e vou perguntar, ó, é possível tocar ainda? Eu gosto muito de piano, é possível? Dá pra chegar lá? Não, é possível, sim, é possível. Então, o que acontece? Eu, desde essa época, já comecei um processo de reflexão e de trabalho prático, porque eu trabalhava com muitos grupos, não? De mais crianças, sim, mais novos, fazendo orquestras e tal, e logo a logo comecei a ter resultados diferenciados. Por esses resultados diferenciados foi que um dia disseram, eu apresentei este projeto dessa nova orquestra infantil e recebi o respaldo para fazer e se transformou nesse fenômeno, não? Foi um fenômeno que ainda está rendendo. Um aluno que tive na época foi Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel acaba de ser nomeado, semana passada, o primeiro maestro latino-americano da Orquestra Filarmônica de Nova York. Olha. E foi inclusive com essa orquestra aí que com esse grande sucesso, né, que recebeu os convites para tocar nas diversas partes do mundo. Exatamente. Né? Entre elas, pode falar. Era essa pergunta, mas foi esses convites, né? Casa Branca, né? Vaticano, deve ter a sido monarquia. Uma honra enorme tocar para o Papa São João Paulo II, né? Você pode até comentar a experiência. Acredito que essa foi a experiência que provavelmente mais marcou. Mas foi antes de vir para o Brasil ou depois? Bom, justamente foi uma experiência que me ligou ao Brasil, porque quando o Papa João Paulo II foi visitar na Venezuela, bolamos um desafio. O desafio foi fazer
um coral de 1000 vozes. E queriam também que fizéssemos uma orquestra com 1000 músicos. Então, eu disse, ok, eu preciso de alguns meses para pensar. E 2 meses depois eu apresentei um projeto e disse, podemos fazer o coral de 1000 vozes, não tem problema, mas a orquestra só vai poder ser de 350 músicos. Só isso. Só. Só isso. Eu não sei se isso aqui é uma aula sobre magnanimidade ou Sim. Não. Dá pra perceber que a coisa nunca era assim. Não. Muito medíocre, sabe? Era Exato. muito. Bom. Isso é muito belo. Tá E o que acontece quando o Santo Padre chegou lá na Venezuela, ele ficou extremamente impactado, obviamente. Extremamente impactado. Tivemos alguns encontros, falava em italiano, me dizia el direttore. E aí, depois, quando ele foi vir para o Brasil, ele estendeu um convite para que eu viesse com a orquestra regendo o Maracanã no Encontro das Famílias. E a partir desse convite foi que eu vim para o Brasil já como maestro, já tinha vindo tocando em orquestra, mas como maestro vim e regi esse concerto no Maracanã, no Encontro das Famílias com o Papa. Chegou a conhecer ele pessoalmente, não? Assim, de falar? Sim. Sério? Sim. Brevemente sempre, porque eram nesses tumultos claro, aí. entendo. Tem um terço que me deu e não sei o quê. Um cachorro que tinha... Uma relíquia. Uma relíquia, né? Eu nunca pedi essa relíquia em processo. Tô brincando. Sim. E bom, aí justamente nessa meio termo todo, acabou que nós recebemos um convite para vir aqui em Manaus para o centenário do Teatro Amazonas em 1996. E foi quando eu conheci Manaus. Aí Deus me abençoou e me castigou, porque eu vim aqui e era um mês de setembro. E eu lembro que eu falei, nossa, como alguém pode viver nesse calor do inferno? E nessas voltas que dá a vida, uns anos depois, acabei vindo para cá trabalhar nesse projeto. Falei para minha esposa, não, tranquila, só 2 anos. Já levamos 23. Olha aí. Então, vocês saíram de lá para você fazer o projeto para a UEA, isso? Não, o projeto da UEA veio quase imediatamente que nós chegamos, uns meses depois. Eu vim aqui pela Secretaria de Cultura para desenvolver o que agora todo mundo conhece, o Centro Cultural Claro Santoro. Entendi. E naquela época já existia, muito modestamente, lá na Major Gabriel, num prédio aí bem modestinho. E aí foi que se gerou todo esse processo que acabou depois indo para o Sambódromo e tal. Eu tenho uma dúvida. Esse encontro com o Papa, esse convite do Papa São João Paulo II até o evento de fato no Maracanã, foi um intervalo de quanto tempo, assim? Não, isso foi no ano seguinte. No ano seguinte, né? Sim. Então, realmente, de certa forma, é uma estrutura enorme, né, para se transportar. Bom, para que vocês tenham ideia, quando eu vim para o Maracanã, vinhamos 200 pessoas no avião. A orquestra eram 136 meninos e o restante das pessoas era toda a equipe de apoio que eu tinha para a orquestra e 3 toneladas de instrumento. Caraca, bicho. É um avião lotado, algumas vezes era o avião só para nós. E era uma infraestrutura muito bem lubrificada, porque eu tinha um encarregado para cada 5 crianças. Em alguns casos, e alguns para cada 10. Cada um deles tinha rádio e telefone, que se comunicavam comigo, e com eles eu geria o grupo todo, para os ensaios, as coisas. Pois é, todo. porque tem mais isso, né, Gustavo? Viajar com criança, né, mas é um pouquinho mais delicado do que tu colocar. É uma loucura. É terrível. Mas foram grandes aprendizados, muitos desafios. E aí, onde é que entra a história da Casa Branca nisso? Bom, porque justamente numa visita que fez o Bill Clinton com Hillary Clinton à Venezuela, nós tocamos para eles
Lembra que Bill Clinton toca saxofone. Sim, sim. E eles ficaram chocados. E eu lembro que a primeira-dama, Hillary Clinton, logo foi articulando aí, não, vamos bater as fotos, que são essas fotos que eu tenho, que depois me mandou o pessoal da oficina da Casa Branca, com o grupo aí da orquestra e tal, e foi estendido o convite, que, nossa, que foi um sufoco, porque logo na hora, quando terminou o evento, caiu um monte de jornalista e tal, já, é verdade que foram convidados para a Casa Branca, não sei o que. Pelo amor de Deus, deixa o negócio esfriar. Bom, sempre era todo isso muito louco, não? Mas... E aí teve essa turnê para os Estados Unidos, que estivemos em Washington, Nova York, e financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que ficou muito interessado pelo projeto, e eles ajudaram a financiar depois outro projeto que fiz com o Banco Interamericano, que foi a Orquestra Sinfônica Jovem Ibero-Americana. Então fizemos uma seleção de 18 países de jovens músicos para que essa orquestra tocasse num encontro dos países ibero-americanos que houve na Venezuela, em Margarita, faz 1900 não sei quanto, né? Também. E é legal, né, Gustavo, ver que todas essas viagens, né, que vocês fizeram e tudo mais, ele é fruto de um trabalho bem feito, né? Não é assim, nada além disso, foi um trabalho bem feito, né? A gente pode recordar aquilo que tu falou pros teus irmãos, né? Precisamos ser músicos e ser os melhores. Exatamente. Né? E isso é muito legal, né? Não era um dos assuntos aqui que a gente tinha planejado, mas ter isso dentro do nosso coração sempre, né? Essa realidade de eu vou ser melhor aonde estiver, né? Não ter essa mediocridade de eu vou ser mais um. Né? Não por uma vaidade, sabe? De querer ser melhor que os outros, mas vou fazer o meu trabalho muito bem feito. E até dizer, essa é uma faca de dois gumes. Se a motivação é uma motivação fútil, como a vaidade, não serve. Né? Deve ser sempre motivado ou alimentado por um incentivo muito mais elevado, um incentivo superior. Claro, no nosso caso, no começo foi porque havia uma necessidade de ter esse destaque por uma questão de sobrevivência familiar, né? Para nós sairmos à frente. Mas logo depois não demorou para a gente compreender que isso é um modo de vida, né? Em que a gente tem esse cuidado por fazer todas as coisas e, inclusive, porque esse é o nosso serviço para a comunidade, para a sociedade, né? E dito em termos mais elevados, para os nossos irmãos, para o próximo. Sim. Né? Depois, por isso foi que, bom, foi muito fácil encontrar essa sintonia com essa proposta de São José Maria, de buscar a santidade no trabalho profissional e buscar essa perfeição para Deus, verdade, nas coisas que a gente faz, né? Não para que os outros digam, olha esse aí, não há nada a ver, sino com um espírito de serviço. Então já isso tem outra dimensão. É isso. Eu acho que a gente podia voltar agora para um assunto que talvez seja muito interessante a gente falar, que você morava na Venezuela, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, o país vive numa situação que não é ideal, digamos assim, uma situação difícil. Mas como foi a sua vinda para o Brasil? Quais foram as circunstâncias, né, como você falou no início, que te trouxeram exatamente para o Brasil? Porque foi o projeto, né? Para em Manaus seriam 2 anos. Isso. Eu gostaria... A permanência, né? Isso, a permanência em Manaus. Sim, o que aconteceu foi o seguinte, nessa época eu, por um acaso, vim aqui com um grupo de músicos para dar uma força para a Filarmônica do Amazonas, né, no Teatro Amazonas. Eu tomei um baita susto porque numa dessas chegou alguém e me disse, o senhor é o maestro Medina? E eu fiquei um pouco assim, quem sabe aqui que eu sou maestro? Eu falei sim, e me choquei mais ainda,
o senhor tem uma ligação do secretário de Cultura. Quê? Como? Não, sim. Bom, então fui lá atender o telefone no teatro. E era o Dr. Rovério Braga. Maestro Medina, ele se esforçando para falar espanhol. Eu queria que viesse conversar comigo, não sei o que, tal. Não sei, claro, não sei o que. Bom, aí me deu os detalhes e tal, e fui lá. Acho que foi esse mesmo dia, de tarde. Aí, quando eu cheguei no despacho dele, na Secretaria da Cultura, apenas entrei, tinha um televisor enorme, onde estava assistindo um concerto da Sinfônica Nacional Infantil da Venezuela, e eu estava regendo. E eu disse, isso como que vem por aqui? E, bom, conversamos de muitas coisas e tal, e numa dessas ele me diz, talvez se ele chega a escutar esse podcast vai lembrar, ele me diz, maestro, nós podemos ter uma orquestra como essa aqui no Amazonas? Eu falei, claro. E o que nós precisamos para que o senhor fique aqui? eu dei uma resposta que a minha esposa adorou, não? Porque eu disse, bom, eu tenho que falar com minha esposa. Precisa convencer ela, Você não tem é que eu. conversar com ela. E, bom, aí fez uma proposta e ficou muito atento. E eu disse, bom, eu tenho trabalho em Venezuela, etc, etc. Mas ele ficou muito atento e ligava para mim em Caracas, depois que eu voltei, todos os meses. O senhor vai vir? O senhor vai vir? Até que disse, sim, sim, vou. E a Secretaria de Cultura arranjou tudo para eu vir com minha família e me instalar aqui e começar a trabalhar nesses projetos. E fico muito grato a ele e ao falecido amazonino, que também deu uma baita apoio para esse projeto, com uma atitude muito visionária. E foi uma acolhida, realmente um voto de confiança maravilhoso para poder desenvolver tudo o que hoje em dia nós vemos aqui, essa atividade artística que há em Amazonas se deve a essa visão. Então, basicamente foi um pouco isso. Gostei muito e me fez ficar aqui justamente esse apoio, essa possibilidade de crescer, de inovar, e de poder levar adiante as ideias somente com questionamentos práticos, mas não ideológicos, tipo, não, isso não vai dar certo. Não, ou seja, que o que se precisa, salas, cadeiras, não sei o quê, os questionamentos eram desse tipo, não, isso só é muito louco. E essa era uma das coisas também que numa época eu gostava de trabalhar num projeto na Venezuela, que ninguém me diz, não, isso é muito louco, isso não é possível. Porque já quando dizem isso aí, isso aqui então não entendeu nada. Nesse meio tempo, agora, você chegou a voltar recentemente para Venezuela ou já passou o tempo todo aqui em Manaus? Chegou a voltar Não, algumas eu vezes? voltei nos primeiros anos, mas agora no momento tenho 14 anos que não vou à Venezuela. Bastante tempo, né? E Gustavo, ontem a gente conversava, né, aqui sobre a questão de como a música, né, ela influencia muito na vida das pessoas, né? Por exemplo, hoje no Brasil, a gente vê o sertanejo aí com sofrência, né? Traição, e o funk com a sensualidade, né? E o quanto isso vai moldando o comportamento das pessoas, né? O caráter das pessoas. E nós podemos falar, né, que, me corrija se estiver errado, mas que a música, né, óbvio, tem essa influência para o mal, mas ela tem uma influência para o bem, né, e para a vida de virtude, né, para uma vida mais virtuosa, né, que ela tem esse trabalho, o Álvaro, né, eu esqueci o sobrenome dele agora. Siviero. O Álvaro de Siviero, ele fala muito, né, sobre muitas coisas, do que é a música, né, de como a música, né, a essência ali da coisa está sendo perdida, ou já se foi perdida, né, e eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, né, sobre essa relação que tem, né, sobre escutar uma boa música. É claro que já podemos contemplar o belo ali, quando a gente vê uma orquestra já é diferente, né, a gente já vê uma beleza naquilo que a gente não vê numa música, né, num funk, por exemplo. Então acho que seria legal.
Sim, bom, é, talvez a minha resposta vai ser um pouco estranha. Sim. Porque, por exemplo, quantas vezes nessas viagens, entrevistas dos jornalistas fizeram perguntas mais ou menos desse teor, me dizendo, por exemplo, eu estava, vou dizer, regendo na República Dominicana. E um jornalista, o que o senhor acha do merengue dominicano? Hum? Colocando a gente numa situação, tu sabes, né? Então, mas eu já tinha uma resposta para isso. Ou seja, para mim existem apenas dois tipos de música, a boa e a ruim. Eu gosto da boa. E isto tem um fundamento também muito mais profundo, porque a música boa não está amarrada a um gênero. Pode ser erudita, pode ser popular. Nós temos música erudita ruim. A música popular, muito boa. Independentemente também desses subgêneros ou estilos que possa ter. Sim, sim. Claro. Ou seja, o ponto está, o que significa uma música boa? Desde o ponto de vista construtivo, estrutural, poderia falar muitas coisas, da harmonia, contraponto, forma, etc. Não? Sobre essa lógica construtiva. Essa é uma coisa. E outra coisa é, como te comentava antes, um pouco em off, antes de começarmos o programa, uma resposta que choca muito, sobretudo os alunos de música, que buscam estudar música por razões mais emocionais que outra coisa, não? Porque a música é linda, porque a música é isso, a música é aquilo, e é muito chocante quando eu digo para eles, amigos, a música não significa nada. De verdade não significa nada. Porque a música é organizar uma série de fenômenos físicos vibratórios, isso é tudo. Agora, a música tem um poder enorme de ganhar significados. E isso, já desde os gregos, se percebia. Os gregos diziam que havia uma afinidade entre a alma humana e a música, porque era um fenômeno vibratório e que a alma era muito facilmente influenciável pela música, isso é verdade. A música, inclusive, ela é bastante ousada, desrespeitosa. Quantas vezes a gente não passa mal porque tem um vizinho ou um desses desalmados que andam com um carro aí atormentando a vida toda, Paredão, né? criando essa poluição sonora, acabando com a paz do mundo todo com esse barulho, obrigando a todo mundo a ouvir um monte de coisas que a gente não quer ouvir. Você não gosta dos carros de som, Gustavo? Não, isso Tô brincando, Gustavo. não, mas isso é ilegal. De acordo com a normativa Sim, claro. da prefeitura, se aplicasse como deve ser, isso é poluição sonora porque ultrapassa o nível de decibéis permitidos e isso cria ainda um caso de saúde pública, porque quando nós somos submetidos a um nível superior ao estabelecido, que são, se não me engano, 92 decibéis, não passa uma hora sem que a gente comece a ter um dano irreversível na audição. Não sabia isso. Bom, então, esse é um problema de saúde pública que eu espero que tomara que algum dia encarem. Mas, então o que acontece? A música tem esse poder de ganhar significados. Se nós temos um gênero, um repertório, como no qual nós temos a música que ela vem amarrada a uma letra, obviamente a letra é portadora de um conteúdo semântico. É muito mais difícil quando nós ouvimos uma sinfonia de Mozart que não tem letra, verdade? E tu escutas apenas a estrutura musical e a construção do significado é bastante mais complexo, é muito mais abstrato. Mas quando ela tem uma letra, a letra é portadora de um conteúdo semântico e depende do assunto que fale. Se fala de um assunto nobre, obviamente essa música te coloca em contato com um assunto elevado.
Mas se o assunto que está sendo tratado é um assunto chulo, entendes? Ou de baixo calão, obviamente te coloca em contato com uns valores baixos ou negativos, poderíamos dizer assim. A música não é culpada disso. O culpado é quem faz a letra, entendes? E quem utiliza a música já no que chamamos a sua razão teleológica como um instrumento para um fim que não é nobre. E no caso, aqui surgiu uma dúvida agora, vou tentar me explicar que eu Uhum. não formulei legal aqui na cabeça, mas a gente tá falando agora dessa música com a letra, né? Mas no caso da música, por exemplo, um Chopin, né? Uhum. Dependendo da forma, de como a formação do imaginário é daquela pessoa, ela pode interpretar de uma forma aquela música, ouvindo pela primeira vez ou não? Que é um pouco mais complexo, como você mais Não, disse, claro né? que sim, mas também acontece o seguinte: o fenômeno artístico é um fenômeno bastante complexo, porque é um fenômeno de comunicação, ok? E esse fenômeno de comunicação leva em conta vários elementos. Né? O Chopin pode ter construído a música com uma ideia, ok? Agora, uma vez que a obra sai das mãos de Chopin, ele não tem como garantir que todo mundo vai perceber a ideia que ele, aspas, plasmou nessa música. Também tem a ideia de quem interpreta a música, do pianista que vai tocá-la, que toca de um jeito, de outro jeito, mais rápido, mais lento, com umas nuances aqui e acolá, porque ele tem a sua interpretação. E ainda tem a interpretação do espectador. Que, além de mais, essa interpretação é completamente pessoal e não tem ninguém que atire dele. Obviamente, uma pessoa que tem uma experiência, uma formação mais aprofundada, poderá ter uma vivência mais rica. Mas não significa em nenhum dos casos que alguma seja boa e outra errada. Sim. Não tem nada a ver. Igual como quando tu estás vendo uma obra de arte plástica, um quadro, num museu, e então tu diz, e aí, que achas? E outro está vendo assim, nossa, esse quadro me transmite uma paz profunda, sei lá o quê. Olha, legal. Vamos ver como chama o quadro. O quadro se chama O Assassinato. Então o cara diz, nossa, estou todo errado. Não estás errado. O cara que pintou o quadro, o pintou com esse intuito. Porque o título já nos diz alguma coisa. Mas nem ele, nem o quadro é culpado da interação que tu tuviste com ele. Tu tuviste uma experiência de usufruto artístico que é válida porque é tua. Isso é muito interessante, né? Porque eu tive essa dúvida justamente porque uma vez conversando com um amigo sobre a obra do Chopin, que eu particularmente gosto, eu disse, poxa, ouvindo essa música eu interpretei dessa forma. E ele falou, não, mas quando ele compôs, foi dessa forma, tentando passar isso. Eu digo, poxa, mas não foi isso que eu senti, né? Claro. Então, justamente, é muito importante, eu acho interessante, né, conversar, porque passa a interpretação do artista, do público, ou então se alguém está reinterpretando aquela música de alguma forma, né? Então, realmente, eu acho muito interessante isso, que não é algo muito... O artista está lá com uma intenção, mas não necessariamente depois que saiu das mãos dele, como você disse, agora... Não tem controle sobre Exatamente. isso. Ela ganha vida própria. É isso mesmo. Entendes? Então, por isso que é muito complicado estabelecer esses rótulos, não? E aí temos um assunto que é um assunto também... Todos esses assuntos são assuntos filosóficos. Tem uma rama da filosofia chamada estética, que tem a ver justamente com esse processo. Falar, sabes, coisa difícil filosoficamente, tentar descrever e falar o que se chamou no século XVIII o bom gosto. Tem muitos tratados da época, não, do século XVIII, que falam sobre um bom gosto. Que é o bom gosto? Claro, isto tem umas raízes extremamente profundas e, como tu mencionavas, obviamente há uma relação. Antigamente, na filosofia, um dos principais promotores dessa ideia foi justamente Santo Agostinho, e chamam de teoria calística, que vem de kalos, K-H-A-L-O-S, kalos, que significa belo.
de que há uma proximidade, inclusive uma identidade, de acordo com essa filosofia, entre o belo e o bom. Ou seja, que a beleza tem uma face moral boa. Hoje em dia, muitos dizem que não é assim, e acham que o chocante é bom também, e é belo, coisas que a gente acha horrorosas, dizem que é belo num sentido, Há uma etc, inversão, etc. né? Exatamente, mas na realidade acabam sendo manipulações, porque ninguém pode me dizer que o preguiçoso pode dizer que a bagunça é uma forma de ordem que solamente ele conhece. Mas se tu colocas esse preguiçoso num quarto perfeitamente ordenado, ele já se sente melhor. Isso é muito importante. Ontem a gente estava conversando com a Maria, sua filha, pessoal, inclusive a Maria Medina, que estava aqui conversando conosco no episódio anterior, a filha do Gustavo. E a gente estava conversando um pouco sobre esse processo terapêutico, por exemplo, de um paciente que a parte externa também ela influencia muito, né? Então, num Claro. caso desse, uma pessoa totalmente ordenada, quando a gente fala, por exemplo, assim, cara, começa arrumando teu quarto, então, pra gente começar a ser uma pessoa mais ordenada, com menos preguiça, tentar vencer esse vício. Claro. Então, isso é muito importante, né? Justamente isso. Nós vivemos dentro de um limite ontológico que está na nossa pele, ok? Da pele para dentro nós temos um eu, ok? E da pele para fora temos o entorno, que são os outros, ou o outrem, verdade? E essas circunstâncias que mencionava no início, que fala Ortega y Gasset. Agora, quem somos nós? Somos justamente a resultante de toda essa interação. Entendes? Dessa interação que se produz nesse limite perceptivo, verdade? Dessa circunstância que nos rodeia. Eu não escolhi ser venezuelano. Talvez nem escolhi ser músico. Se não foram uma série de circunstâncias que me levaram a isso. Entendes? Agora, se escolhi várias coisas, escolhi ser bom em música, verdade? Largar a biologia e ficar na música, entendes? Eu não escolhi os meus pais, entendes? Mas escolhi a minha esposa. Graças a Deus. E assim por diante. Então, nós não somos produto de uma situação predeterminada, como alguns diriam que é o destino, e também não sou produto unicamente das minhas escolhas, porque, inclusive, entre outros determinismos, está a época em que nós nascemos, não apenas o lugar. Eu nasci no século XX. Estão os que nasceram no século XXI numa circunstância distinta e que tem, então, todo um processo de construção do eu completamente com novos desafios. É diferente. Pode falar. Assim, só para voltar, né, um pouco na questão do belo, né, a gente vê a questão de querer relativizar o belo, né, então, de querer achar que nós podemos chamar o funk de belo, né, e achar que isso está no direito, né, da pessoa de chamar. Então, assim, eu acho que aqui entra um grande problema, né, porque é muito difícil a pessoa parar aí, né, parar na música, parar achar que isso vai acontecer só no ramo da música. Provavelmente isso vai acontecer na vida dela também. E isso né? é que eu queria complementar, era mais ou menos isso que eu queria falar, que hoje em dia a gente estava conversando sobre o belo e o que é bom, né? Há, de certa forma, um esforço, né, de trazer uma inversão simbólica, principalmente hoje, quando a gente fala das grandes marcas de moda, por exemplo, né, que querem trazer o grotesco como algo mais natural, né? E isso, de certa forma, vai influenciar a forma como as pessoas Sim. percebem as coisas, né? Exatamente. Ela influencia, obviamente, mas, e quero insistir nisso, o funk não é nem belo nem feio, não é nem bom nem ruim. Ele é uma expressão artística, ok? Que dependendo dessas circunstâncias dos envolvidos, poderá ter um fim ou outro, poderá ter um efeito ou outro. Eu já vi, cheguei a ver por aí, acho que no YouTube, umas freiras que fazem funk, claro, com letras edificantes. E qual o problema? Entende? Ou seja, não é a música em si que tem esse valor específico, positivo nem negativo. Não?
Então, claro, aí tem muito a ver com esse outro conceito filosófico, se chama razão teleológica, que é a finalidade. Para quê serve? Para que é usado? Então, isso é importante. E também até onde, como funciona esse processo de influência, por exemplo, da propaganda, da mídia, dos comerciais, para nos influenciarmos. Obviamente, ela depende muito desse processo de interação que eu estava falando agora, na medida que eu consigo cumprir com essa máxima filosófica que está escrita lá no templo do oráculo de Delfos, na Grécia, que diz: conhece-te a ti mesmo. Nessa medida, eu poderei lidar melhor com essas influências e ser mais independente ou mais dependente disso. Né? Porque a mim ninguém me obriga, por exemplo, a dizer: nossa, eu estou com febre, passando mal aqui porque não comprei um iPhone. Ninguém me obriga. Mas tem gente que sofre muito porque não tem um iPhone. Sim, sim. Entendes? Por exemplo, não? Sem querer desmerecer ou questionar a questão da marca. Então, aqui temos um problema, é um problema de significado de vida, de identidade, porque com certeza o possuir uma coisa ou outra, vestir uma coisa ou outra, ouvir uma música ou outra, ela tem uma consequência social. Entendes? Se tu te juntas com uma turma de amigos que são todos funkeiros e tu não gostas da música, tu estás fora de onda aí. Tu estás, entendes? Sim. Como tu estás deslocado aí. Sim. Porque então isso vem amarrado a toda uma circunstância que alguns eruditos chamam como de subcultura ou contracultura. Em alguns casos chegam a chamar dessa maneira. Então, isso não vem só, não vem sozinho, ela vem num pacote, entendes? Então, claro, é bastante difícil destrinchar esse pacote ou fazer uma mudança, uma transformação para um valor mais positivo. Eu já compus, por exemplo, eu compus uma opereta sobre a vida de São Francisco de Assis, que foi feita aí na escola da Alberto Vale. E eu aproveitei uns ritmos diferentes. Há uma cena que é um rap, se chama o rap dos franciscanos. Né? Interessante. Porque, claro, pensando nos meninos da escola, no público mais juvenil e tal, e não sei o que e tal, então fiz no momento em que na narrativa São Francisco cria a ordem franciscana, os franciscanos saem no palco dançando dança de rua e cantando o rap, entendes? Que escrevia a letra e todo, não? Aqui estamos reunidos, os irmãos de Francisco, aprendendo e vivendo como fala Jesus Cristo. Tim, 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 pam, 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 tim, tim. Aqui estamos reunidos, não sei o que, tá tudo aí escrito. Então é um rap, mas o tema é um tema A edificante, finalidade, né? No uma fundo, finalidade, exato. E os meninos adoram. Nossa, isso foi um barato. Entende? Sim, sim. Eu acho que agora sim eu consegui, né, entender bem melhor essa questão, mas só para assim com cuidado, né, com as pessoas que vão estar nos escutando, né, ou, né, se a tua opinião for diferente disso, pode falar também. Mas a questão é meio que dar nome aos bois, né, não falar assim. Tipo assim, do funk, mas o problema, calma, não tá no funk, né? Tá, por exemplo, na letra da música, na tá forma como é na utilizado. forma como ele vai ser expressado, A tá no finalidade. vídeo, na sensualidade, de aparecer Exatamente. uma mulher nua, de ter, né, a falta de valor pro ser humano. E só para deixar claro que nós não estamos relativizando isso, né? Não dá para falar, por exemplo, que uma música, né, de alguma funkeira lá né, que aparece nua e tudo mais, dá pra falar, não, esse funk aqui, essa música específica, essa aqui, para uns é bom, isso é belo, e para outros não são. Né? Isso aí não tem como. Esse é o problema que eu estava falando antes, que é bem difícil, que eu gosto. Sim. É muito difícil tratar sobre esse assunto, e é um tema bem difícil na filosofia. Sim. Né? Porque o gosto ele é uma manifestação dessa grande complexidade que somos os seres humanos. Nós temos
razão, ok? Mas temos vontade e, de acordo com a filosofia também, com a teologia, nós temos afetos. Os afetos são uns bichos bastante complicados, porque os afetos nos arrastam, inclusive, contra a nossa razão. E, por isso, a filosofia sempre tratou este assunto com muita mão esquerda, diríamos assim, de que tem que haver um acordo entre a razão e a vontade, fundamentados num bem maior, para saber lidar com os afetos que muitas vezes nos arrastam para onde não queremos. Entendes? Não é fácil, mas é possível. E aí então vem toda aquela questão da luta contra os vícios e a procura das virtudes, etc., etc., para poder contornar essa situação. Entendes? Mas no caso, assim, o que se eu fosse perguntar assim da tua opinião, né? Porque na minha opinião, a maioria, eu não consigo, particularmente falando, relativizar isso, né? Assim, falar assim, olha, se é bom ou ruim, sabe? Por exemplo, eu não pode falar o nome, né, produção, aqui de ninguém, nem de cantora e tudo mais. Tem a cantora mais famosa aí, todo mundo sabe quem é, provavelmente, né? Eu não consigo, por exemplo, ver um vídeo e falar assim, não, isso aqui vai depender, né? Vai depender da pessoa que tá vendo. Alguém pode achar isso aqui belo, mas não significa que aquilo se tornaria belo. É óbvio que, como eu tô falando, essa é a minha opinião, né? Mas qual seria, né? Qual seria a tua opinião em relação a isso? Né? Em relação a ver algo e tentar fazer essa certa relativizar. Então, assim, olha, para Mauri, por exemplo, é um problema a questão de trair a esposa, mas para mim não é, e eu acho muito bela essa música com a letra de traição, por exemplo. Né? Então, nesse quesito é que eu tô falando, que eu não acho que tem, né, como eu falei, uma opinião própria, né? Não, Também gostaria. eu compreendo, mas tu estás cutucando uma onça aí, porque isso é difícil, sabe? Porque, por exemplo, primeiro temos aquela questão da própria condição individual, que está fundamentada na estrutura de valores que a gente tem, ou na ausência desses valores, que também é uma estrutura. Pode não ter nenhum valor, isso é isso faz parte da tua estrutura de valores que utilizas como referência para poder organizar uma ordem de prioridades nas coisas e na vida. Vês? E, obviamente, se nós sempre vamos ter as duas visões, não? A palha no óleo e a viga no próprio, não? Como também nos fala o texto bíblico, é verdade. Nós, sempre a recomendação bíblica é primeiro cuidar da viga que temos no nosso óleo antes de ver a palha no outro, ok? Porém, obviamente, o espírito de correção fraterna com o outro, obviamente que é bom e também é recomendável, né? Mas, para nós podermos, vamos dizer, influenciar o outro de um modo positivo, nós temos que começar por um processo de transformação interior própria, para que ele seja cativado pela coerência e pelo exemplo da nossa vida. Né? Independentemente que ele esteja... Olha, eu já dei aula na Venezuela dentro de prisões juvenis. Uma das experiências mais marcantes e terríveis em alguns aspectos que já vivi. Umas coisas horrorosas, as histórias dessas crianças, desses jovens nesses presídios, que os professores, tinha professores que davam uma aula e não voltavam mais. As histórias desses meninos é uma coisa aterradora, aterrorizante, uma coisa horrível. Sim. E bom, eu consegui fazer uma orquestra com eles e tocar, e tocar a vida deles num sentido positivo e começar a mostrar uma coisa distinta ao inferno que eles já viveram. Mas sempre foi muito difícil, porque eles ficam extremamente esquivos, reativos, desconfiados, entendes? Mas, também uma vez que tu consegues cativá-los, cara, esses meninos são
nossa, incondicionais com você. Entende? É um trabalho muito difícil, muito árduo, mas eu não vejo outro modo que não seja essa conquista por essa proximidade, obviamente com muito tato, com muito carinho, com muito amor fraterno, porque uma atitude censuradora ou fiscalizadora vai ter exatamente o efeito contrário. Não, claro, assim, só para deixar claro, né? Eu não estava muito falando sobre o que fazer diante dessa situação, né? Eu só estava tentando, assim, esclarecer o que, ao meu ver, a Mauri, é um risco, né? Para, assim, olhando de uma coisa, a gente tentar, né, ter essa relativização do que é belo e do que é bom, né? Eu, particularmente, né, eu acho isso muito, muito complicado. Eu já, né, tive uma adolescência, né, como a maioria dos adolescentes do Brasil, escutava, né, músicas e, enfim, né, porém, né, hoje eu consigo, né, ver aquilo, né, e desejo, óbvio, isso para todo mundo, e não acho que o caminho mais correto para ajudar uma pessoa, né, seja falando, olha, só isso está errado e tal, isso Sim. não é a maneira, né, quem acompanha nas aulas que eu dou e tudo mais sabem disso, mas, né, eu acho que aí está a questão, né, talvez pode ter sido mal compreendida a pergunta, né, de saber que existe um belo, Não, né? claro que sim, mas deixa eu te dizer Assim, uma coisa. É uma coisa muito interessante, que é bom também que compreendamos. sim. Nesta experiência, sempre, obviamente, as atividades em que tenho participado, elas são muitas vezes rotuladas de elitistas, não? E reduzidas para um monte de pessoas. Mas como funciona um pouco esse mecanismo? É interessante, às vezes, a gente refletir um pouco nesse assunto. Não tem ninguém lá na porta do Teatro Amazonas dizendo você pode entrar, você não pode entrar. Sim, claro. Isso não existe. O processo de exclusão cultural é um processo de autoexclusão. Ou seja, aquele que não consegue ter nenhum tipo vamos dizer, de identificação com a alta cultura, vamos chamá-la de certa maneira, ou a cultura erudita, por dizer, que possa acontecer no Teatro Amazonas, ele não é que alguém impede ele de usufruir isso, sino que ele não vai porque ele diz para si mesmo, isso não é para mim. Isso não vai comigo. Então, o processo de exclusão cultural e de inclusão é um processo que acontece na intimidade de cada um dos indivíduos segundo essas vivências e essas circunstâncias, vês? E por isso a mim me parece muito importante a experiência vivida com as orquestras jovens, não? Sim. Porque o que acontece? Os meninos, de repente, se veem envolvidos numa atividade muito legal, edificante, eles descobrindo esse mundo, vão se descobrindo a si mesmos, e de repente, então, tu vês os pais, os tios, os avós, não sei o que e tal, que vão atrás do menino, entende? E a gente apresenta, então, essa orquestra jovem, essa orquestra infantil no Teatro Amazonas, e o teatro lota do bairro todo, onde vêm os meninos, e já vivi umas experiências muito legais, de chegar um senhor muito simples, dizer, nossa, maestro, eu achei muito legal essa música, essa aí, como é que chama esse cara? Dizer, não, Beethoven. Pois é, nossa, achei... Eu gostei, sabe? Mas que bom. Isso. Às vezes eles dizem, não, eu não entendi muito. Não, você se gostou, entendeu? É isso aí. E eu Entende? acho que é importante, né, até que quem está assistindo a gente faça um pouco essa autorreflexão de será que eu estou me auto-excluindo, né? Porque hoje em dia realmente há essa cultura de que uma música erudita já é para o povo mais de elite, mesmo como você falou, né? E enquanto aquela música lá, sei lá, o pagode de esquina, o próprio funk é algo muito Mais próximo, né? mais próximo da realidade da favela, enfim. Mas não, justamente esse movimento que existe atualmente, né, de que isso aqui é música para povo que tem mais condição, isso aqui é o povo lá da favela, o povo lá do centrão e tal. Isso é justamente isso, cara. Isso é uma autoexclusão, né? A pessoa passa lá no Teatro Amazonas, hoje não, hoje vai ter um espetáculo de música erudita e tal. Não, mas isso aí não é para mim, né? Então isso é muito importante que a gente faça
essa autorreflexão mesmo, né? Poxa, será que de alguma forma isso não está me limitando a conhecer uma outra coisa também, né? Isso não está limitando essa expansão do meu imaginário, essa expansão dessa formação da cultura que eu tenho, das ferramentas que eu tenho para agir no mundo. A gente sempre fala muito disso, né? Então é muito importante. Eu realmente achei interessante, fiquei refletindo aqui, fiquei quietinho refletindo esse assunto todo, isso, conversando e tal, muito, muito interessante, gostei. Sim. Então, claro, essa igual em outras situações que já foram discutidas no Centro Cultural, por exemplo. Ainda bem que o diretor do Centro Cultural, Davi Nunes, é um cara também que tem uma mente bastante aberta e revolucionária e quer fazer coisas muito boas, a própria política da Secretaria de Cultura, porque às vezes diz, olha, tem um cara aí que tem, sei lá, 35 anos e ele quer aprender a tocar violino. Muitos diriam, homem, para quê? Com 35 anos já não adianta. Não, eu digo, não, sim, adianta. Ele não vai ser um músico profissional, mas a vida dele vai mudar. Entende? A vida dele vai ser mais rica. A vida dele vai incorporar uma nova experiência que vai lhe dar um viés diferente da sua vida. Se ele com 35 anos aprende a tocar Parabéns para Você e tocar para sua avó o Dia das Mães, sua vida vai mudar. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria até fazer uma pergunta, né? Que o Amaury falou aqui lá no início. Pô, tem como eu aprender a tocar piano e bem, né? E tal. E esse processo aí, que a gente já viu, esse benefício, né? Que tem poxa, vai de certa forma dar uma cor a mais para a vida daquela pessoa. Não necessariamente ela vai estar tocando no Teatro Amazonas, mas vai dar uma cor a mais, né? Aquilo. Eu quero aprender para tocar no teatro, tá? Calma aí, mano. Esse processo aí ele passa muito pela questão de um dom ou não, de uma prática ou não, de ser uma pessoa virtuosa a ponto de eu conseguir me dedicar ali para aprender ou não? Olha, alguns... Bom, eu tenho um jeito de ser que para alguns às vezes é um pouco rude, não? Porque sou muito direto. Mas às vezes chegam e me dizem assim, o cara 35 anos, para seguir com esse exemplo. Não, é que meu sonho era tocar violino. E eu logo digo, e meu sonho era ser astronauta. Sério? Mas não tive condições, não tive circunstâncias para fazer isso. E não por isso sou infeliz. Ou seja, o que quero dizer para ele, não podes tocar violino. Não, claro que podes. Deves. Mas tu não podes pensar que com 35 anos vai ser um violinista profissional. Outro exemplo, às vezes, que coloco, não? Também para zombar um pouco do cara e descontrair. Ele, olha, imagina, eu agora, meu sonho é representar o Brasil na ginástica olímpica nas próximas Olimpíadas. Tu achas que eu, com esta idade, este corpinho aqui, se eu treino 20 horas diárias, tu achas que eu vou conseguir? O cara logo diz, não, justamente, cara. Agora, se eu faço um treinamento e tal, obviamente eu vou melhorar minha condição física. E eu talvez até consiga ter, sei lá, a barriga mais plana e tal. Entende? Vamos dizer assim, isso não é mal. Isso é bom, vai ser bom para a minha saúde. Mas representar o Brasil nas próximas Olimpíadas? Não tem chance. Agora fiquei imaginando o Gustavo Entende? com aquela roupinha lá da Olimpíada. Exatamente. Então, tu queres aprender a tocar violino com os 35 anos? Claro que pode, meu amigo. Vai fazer muito bem para ti, mas tens que ter cuidado com as metas que tu queres alcançar. Ok? É bom que queres chegar o mais longe possível. É bom, mas também tu tens que ter uma certa realidade. Então, aqui há uma limitação já de ordem físico, né, de desenvolvimento. Né? Há casos, como esse caso, que no material que apresentei para vocês, dessa menina Alma Deutscher. Né? Alma Deutscher é uma criança que é considerada um gênio musical ao nível de Mozart hoje em dia. Mas ela foi educada assim pelos pais. Ela... E a maioria não sabe, eu sim sei por outras circunstâncias, mas ela foi educada com um método de ensino musical do século XVIII, que foi desentranhado por um pesquisador americano, com os quais os pais
tiveram contato e ele passou as orientações e eles ensinaram a menina. Então tu vês a menina com 6 anos de idade, 6 anos de idade. Ela tem 6 anos agora? Não, agora tem, deve ter já quase 20. Mas 6 anos ela teve o primeiro contato. Não, 6 anos, há um vídeo dela de 6 anos improvisando em música erudita, com 6 anos de idade. Então, nossa, eu sou um gênio. Bom, que é um gênio primeiro, né? Então, aí falamos de virtuosismo, falamos de uma série de circunstâncias, mas o mais importante é uma questão, ou seja, primeiro, nós não podemos cair na armadilha da questão da capacidade. Capacidade para isso, uma pessoa normal tem. Agora, nós temos que intervir nas circunstâncias para que essas potências se desenvolvam da melhor maneira possível e da forma mais rápida possível. Voltando ao exemplo da Orquestra Infantil da Venezuela, como eu falei para aquele professor na Itália, ninguém falou para eles que era difícil. Que era o que fazia com as crianças. Eu lembro quando eu era criança, tocava na orquestra, o maestro dizia, a semana que vem vamos tocar a Sinfonia 41 de Mozart, e todo mundo, já ficava todo mundo assustado, entendes? Sim. Porque a gente não tinha nem visto a partitura, já todo mundo estava assustado, porque era a Sinfonia 41 de Mozart, que é muito difícil, entendes? Com esta orquestra infantil, eu quis acabar com isso. Eu dizia para eles, vamos fazer a Sagração da Primavera de Stravinsky, e as crianças diziam, quando vão nos entregar as partituras? Ninguém estava, porque eles já tinham sido vacinados, entende? Intelectualmente dessas coisas. Sim, claro. Porque havia toda uma metodologia de trabalho na qual aqui isto é um grande problema, tocar esta obra, mas ela pode ser, desde um ponto de vista cartesiano, reduzida a problemas menores. Nós vamos resolvendo problema por problema, depois juntamos outro, nós construímos, final, tocamos a parada toda. Acabou. Sem estar em desvios, entendes? De que, será que vai? Não sei. Não. Nem se fala disso. Vamos fazer. Veis? E isso é aplicável para todas as áreas. O modo como tu confrontas a dificuldade e a estratégia para tu desenvolver essas novas habilidades e competências e a maneira como tu lidas contra as distrações externas e as piores são as internas. Eu sei e eu vivo também incentivando os alunos na universidade que os alunos estão lendo um texto na minha frente, lá na sala de aula, e eles têm uma segunda narrativa na cabeça, eles estão lendo o texto e tem outra vozinha dizendo, nossa, o que estou fazendo aqui? Nossa, esse negócio é muito difícil. E o povo está me olhando. Será que eu vou conseguir aprender isso? Então eu digo para ele, para de ser esquizofrênico. Mas como o senhor sabe? Como o senhor sabe? Porque já na experiência tenho uma visão de raio-x, eu vejo na tua cara que tu estás e não estás. Então eu pergunto, me explica o que tu acabaste de ler neste parágrafo. É como se eles não estivessem ali, né? Presente. Né? Exato. Estavas ou não estavas? Estava o teu eu enrolado, entendes? Falando um monte de besteira e meio que uma parte quase automática lendo para que os outros ouçam e nem tu mesmo estavas te ouvindo. Não estás raciocinando, não estás colocando em prática esse processo de entendimento e de raciocínio porque estás gastando energia na enrolação dos problemas que possam, de que é difícil, de que é complicado, que isso não serve para nada. Isso é foco. Inclusive, o professor Olavo, né, ele fala um pouco assim, que de certa forma o teu pensamento ele não serve para nada porque ele não muda a realidade, né? Então, a pessoa lá, eu consegui observar isso, né? Tá lendo lá o texto na sua frente, mas o seu interior, né, digamos, sua alma, sua consciência não tá ali de fato, né? Ela não tá pensando em outros problemas que sabe lá se vão acontecer. E né? Talvez se está atrapalhando. Exatamente, né? E esse pensamento de fato não vai mudar a realidade. A não ser que ela pare ali, esteja realmente presente e comece a ler, comece a praticar, né? Que só assim ela
vai poder ver se vai estar Sim. acontecendo ou não. Então, claro, ter esse foco, isso necessita um treinamento. E o problema é que esse treinamento necessita de uma educação da vontade. E uma educação da vontade necessita de uma disciplina. E uma disciplina necessita de uma motivação. Entendes? Porque tu tens que estruturar, vamos dizer, a tua melhor versão para ser mais produtivo e eficiente. E ficarás surpreendido do que és capaz quando consegues fazer isso. Vês? Eu já fiz alunos, nossa, chorarem de emoção porque estão tocando uma coisa que eles não imaginaram que iam conseguir tocar. Mas quase batendo nele. Entende? Eu digo, olha, não bato em ti, não por falta de vontade, senão porque a lei não me permite. Brincadeira. Mas um pouco é isso. Eu digo para eles, o teu pior inimigo és tu mesmo. Eu acredito mais no que tu consegues fazer que tu mesmo. Então, tu necessitas fazer, e às vezes são essas palavras específicas que eu uso, tu precisas de um exorcismo. Entende? Tirar esse eu perturbado que tens aí, para poder crescer com serenidade e fazer as coisas com foco. Assim, Gustavo, eu quis ser, por exemplo, na adolescência, eu queria ser jogador. Né? Então, o Fernando conhece a história, desde pequeno eu sempre joguei, né? Particularmente falando, né? Eu era um pouco acima, né, da média e tudo mais. E no futebol, né, por exemplo, quem joga e conhece e conviveu, e, né, eu cheguei a viajar para jogar brasileiro, enfim. A gente percebe que algumas crianças eles realmente são muito diferentes, sabe, assim, né, tem sujeitos assim que é inexplicável, assim, o que a pessoa faz, né, a gente pega, por exemplo, o caso lá do Ronaldinho Gaúcho, né, se você pegar a vida dele, né, eu agora deixei um pouco, né, você pega, ele não tinha a mesma disciplina, né, de muitos jogadores, ele não tinha, talvez, as ferramentas que um jogador na atualidade agora tinha, mas ele fazia coisas que ninguém fazia, né? E aí, só para me fazer um amarrado, e o que eu achei interessante, né, é que, eu não sei se eu entendi mal, né, mas que não teria esse limite, né, na música, né? Não. É que funciona igual. O que acontece com ele é que tinha uma aptidão. Essa aptidão pode vir de diversas maneiras. Não sei se vocês conhecem a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Não conheço. Não, também não. Recomendo para vocês pesquisar um Vou pouquinho. anotar aqui. Essa teoria das inteligências múltiplas mostra, além da plasticidade do cérebro, que nós temos vários tipos de inteligência. Já faz muitos anos se falava da inteligência verbal e matemática. Depois, numa época, se revolucionou muito com uma publicação de um neurocientista chamado Daniel Goleman, que falou sobre a inteligência emocional, que hoje em dia todo mundo menciona. Mas todas essas inteligências foram classificadas por Howard Gardner, dando umas 10, 11 inteligências. A inteligência matemática, verbal, social, espacial, corporal, musical é uma dessas inteligências, etc. Para um esporte, tu necessitas inteligência corporal. Tu necessitas consciência corporal. E tu podes ter, obviamente, todos nós temos todas essas inteligências em diversos graus, em misturas completamente diferentes, que nos fazem individuais, e, obviamente, algumas mais pronunciadas que outras. Que as pessoas chamariam de dom, no caso. Sim, mas o problema é que o dom já sai um pouco do âmbito natural, vês? E parece que é uma coisa... mística, assim. Sim, meio esotérica, não? Ou mística, né? Mas, na realidade, bom, tem a ver com outras coisas. Não que essas outras inteligências não possam ser desenvolvidas. Vai requerer mais dedicação e mais esforço. Também eu tenho visto alunos com um talento enorme que não chegaram a nada. E tenho visto alunos que não pareciam ter um grande talento e depois, com a prática, em certo momento, esse talento se manifesta e o cara vai como um foguete.
Sim, sim. Isso Porque é. parece que caiu a ficha, não sei. É uma coisa assim, entendes? Então, n- não é uma coisa determinada. Vai depender um pouco de como isso é feito e explorado, né? Se, como tu diz, um desses jogadores, em vez de ter caído nessa circunstância para desenvolver essa aptidão, tivessem feito outra coisa, ninguém saberia deles. É como se ela estivesse lá, né? Basta saber se vai ser explorada aquela aptidão Entendes? ou não, né? Tu não sabes se tu tinhas um grande talento para a pintura se nunca tivesses uma prática de artes plásticas, de pintura, em que esse talento, vamos chamá-lo assim, ou essa aptidão, consiga se manifestar. E aí então tem outra coisa. O que significa esse talento? Em que tu realmente tens um desempenho acima de uma média. Vês? Aí se manifesta um pouco esse talento diferenciado, vamos dizer assim. Mas não que tu és um extraterrestre, entendes? Um alien. Os caras, não, esse bicho é um não sei o quê. Não, não. Sempre é uma mistura. Também recomendo para vocês uns papers de Erickson, de 1993, que fala sobre a prática deliberada. As práticas deliberadas é um modo de praticar e de treinar as coisas com foco que te produzem um rendimento acima da média. E também está é um número referencial, a teoria das 10.000 horas. Ninguém alcança um nível de expertise excepcional sem ter investido 10.000 horas. É um número simbólico, referencial, mas também foi produto de um estudo em diversas áreas. Médicos, engenheiros, músicos, não sei o que, etc, etc. Não? Então, também, isso para ter uma ideia da dedicação, porque também tem essa outra coisa, entendes? Então, eu digo para o aluno, imagina, se, de acordo com a tese das 10.000 horas, verdade, para tu ser um virtuoso, e tu treinas 2 horas por semana, faz as contas. Quanto tempo vais demorar para alcançar esse nível que tu tanto sonhas? E então percebe-se que o foco é a chave, né? Para muita coisa aqui. Claro, o foco é a prática deliberada, se chama isso. Que é um tipo de prática com foco. Esse aluno que eu estava dizendo que está lendo e a cabeça está em outras coisas, não está lendo, não está fazendo uma leitura deliberada, com foco. Não é essa leitura com concentração, entendes? E com aproveitamento. Igual como quando tu fazes outro tipo de práticas ou de coisas. Se não é essa prática deliberada. Agora também acontece que a prática deliberada é muito exigente. Tu consegues fazer, nossa, quando tens muita prática, 40 minutos seguidos. E tu tens que parar e descansar. E fazer outros 40 minutos e assim vais. Mas isso de que tu vais fazer 3 horas seguidas, estás mentindo para ti mesmo. É legal também, né, Gustavo, a gente trazer essa dimensão do esforço, do foco, da constância, né, da persistência ali, né, da perseverança, para falar a verdade, né, a constância quando aparece alguma dificuldade, mas óbvio, tá atrelado ali. Mas para saber também, para a gente olhar para o ser humano, né, e saber que o ser humano ele precisa melhorar, né, Claro. que nós não nascemos virtuoso, a Claro. gente não nasceu bom, a gente nasceu totalmente completo. Claro. A gente precisa desenvolver as virtudes, né? Eu sou católico, né? Você também, nós somos católicos aqui, né? Mas nós sabemos até nos antigos mesmo, na época de Aristóteles e tudo mais, eles já tinham esse olhar, né, para o ser humano, que é o ser humano ele precisa se desenvolver. Ou seja, o ser humano ele não nasce virtuoso, ele não nasce bom, né? Ele não é bom por natureza. Então, eu acho que seria legal, né, comentar um pouco essa questão, olhando para o homem, né? Olhando para o homem e sabendo assim, né, qual é o que leva as pessoas, né? Assim, por que pensar que o homem nasceu virtuoso? Tá meio que na cara, né? Mas hoje em dia é um pouco complicado. As pessoas não conseguem enxergar, né, isso. Elas acham que a gente nasceu de um jeito, né? Sou assim, vou morrer assim e é isso. Ah, pois é, mas acontecem muitas coisas. Eu sempre conto histórias para os alunos um pouco para ajudá-los a entender essa parada. E sobretudo essa questão, por exemplo, obviamente, do talento musical e tal. Então, eu digo, imagina que tem uma família que é vizinho da igreja Aparecida. E o menino
tá na barriga, tá ouvindo samba. Aí a família participa, não sei o que, e todos os anos tem um negócio e escuta samba, e vai e escuta samba, não sei o que e tal. E o menino participa e tal, então foi tocar na bateria e dança na parada, não sei o que. O menino, de repente, um dia tem 12 anos e compõe uma samba. E diz, nossa, um gênio. Ele nem sabe de música, nem estudou e já compôs um samba. É um gênio. Bom, não. Ou seja, que bom, né? Que se manifestou toda essa vivência, toda essa experiência desde criança. Um gênio seria se ele, com toda essa circunstância, tivesse composto um sertanejo. Tu diz, que isso? Muito louco, não tem condição. Como? Entende? Então, claro que é uma vivência extremamente intensa em contato com essa prática artística e, obviamente, os mecanismos internos dele, dessa vivência, em algum momento podem se manifestar dessa forma, né? Então, também eu lembro, eu não sei se o secretário Roberto Braga também se lembraria disso, eu disse para ele, se nós queremos produzir aqui em Manaus, por exemplo, ter um flautista de máximo nível, nós necessitamos ter 100 alunos de flauta. Estatisticamente, pelo menos um vai ser excepcionalmente bom. Provavelmente mais que um, mas mínimo um. Agora, se tu tens 10 alunos de flauta no estado todo e queres, desses 10, tirar o flautista do Amazonas, vais ter um trabalho danado. É mais fácil ganhar a Mega Sena. Porque não tem como saber se... Exatamente. Algum deles vai abraçar isso a ponto de ter esse foco, não, né? Também é uma questão estatística. Então, por exemplo, a quantidade de escolinhas de futebol que tem no Brasil, se Brasil não fosse uma potência do futebol como é, tendo todas essas escolinhas de futebol, então melhor fazer outra coisa. Entendes? Mas o natural é que seja isso porque existe uma ampla base de formação. Verdade. Entendes? Uma amplíssima base de formação em que as chances de aparecerem essas circunstâncias específicas que saem esses meninos com essas aptidões especiais são muito maiores. É impressionante porque muitas vezes usam o caminho contrário, que é o caminho da seleção rigorosa. Ela tem seus benefícios dentro de certas circunstâncias, mas num processo de formação, tu, em vez de ter uma seleção rigorosa, tu tens que ter uma inclusão ampla. E tu multiplicas as chances disso. Entendes? Uma vez um concurso de piano lá na Venezuela, ganhou um russo e ficou no segundo lugar um venezuelano. Um monte de gente se revoltou naquela época e falou um monte de coisas. Mas eu falei, senhores, quantos pianistas temos na Venezuela? Naquela época, talvez não dava nem 300. Na Venezuela toda. Quantos pianistas tinha na Rússia na época? Fácil, 30 mil. Então, isto foi uma grande conquista. Entendes? Porque o povo nunca vai por trás. O povo não percebia, por exemplo, que nessa Sinfônica Nacional Infantil da Venezuela, desses 100 e tantos meninos que tocavam muito bem, eles vinham de um processo de não sei quantas orquestras infantis que a gente ia peneirando. Entendes? Para chegar a esse creme. Isso é muito interessante, eu realmente nunca tinha visto dessa forma. Por que será que o Brasil é uma potência no futebol? Não necessariamente porque só aqui nascem os gênios, né? Mas já viu a quantidade de escola de futebol realmente que tem? Cada esquina, perto de casa, tem 2, entendeu? Então, a possibilidade, estatisticamente falando, a possibilidade de encontrar gênios do futebol aqui é maior porque tem mais escolinha, realmente. Exatamente. E eu não tinha, realmente, achei muito interessante. Cara. Veja? Então, claro, também é uma questão estatística que tem a ver com essas condições de inclusão e de população, né? Obviamente. Então, são coisas que se dão naturalmente de acordo com a estrutura social e como fator de influência no processo de formação dos indivíduos que integram essa sociedade.
Então, claro, aí então vem esses questionamentos já a nível de governo. O que é gasto e o que é investimento? Entendes? Em termos, sobretudo, de educação, por exemplo, ou quais são essas prioridades que nós temos que estabelecer na educação. Sempre vai ser um processo piramidal. Sim, isso é óbvio. Não, mas nós temos que oferecer também muitas mais opções. Entende? Um leque de opções para que, naturalmente, esses talentos encontrem um caminho de desenvolvimento. Entende? Senão, a coisa vai ficando cada vez reduzida. E que é o que eu acho mais grave, gravíssimo, que então a gente diga, não, é que o povo daqui não serve para isso. Opa, calma! Estás mentindo, estás cometendo uma grande injustiça. Como tu vais dizer que o povo daqui não serve para isso se o povo não teve sequer chance de desenvolver nisso, qualquer coisa que seja? Muito, muito bom. Eu realmente gostei muito desse último tema agora, que realmente abriu um leque de coisa aqui na minha cabeça que eu não tinha pensado, e a importância da gente realmente dar uma oportunidade, né? E não desistir de um povo, né? Agora nesse final. Porque se tu desiste, cara, a desesperança, ela mata o ser humano, de certa forma, né? Então, a gente precisa pelo menos criar um ambiente possível ali, para que a gente realmente encontre esses talentos, digamos assim, né? Não só no futebol, não só na música, mas isso aqui a gente consegue trazer para demais áreas, né? Então, realmente, gostei muito. Por exemplo, né, a produção aqui deu um pouco de desesperança, né? Todo mundo virou aqui para tentar entender o que era, né? Produção, Aí calma aí, produção. Calma aí, produção, né? Pra gente ter o controle aqui. Cadê meu ponto aqui? A produção tá tentando falar com a gente ali, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu acredito que todo mundo que vai estar vendo percebeu o que a gente tava aqui tentando entender o que foi falado, né? Então, assim, se a gente parar para ver, né, o Gustavo, a gente vê que a nossa conversa foi muito em torno da questão do foco, né? Ela foi muito em torno dessa questão, né, de saber onde se quer chegar, né? De ter um alvo, a finalidade, né? E isso, já assim, eu não vou recordar bem, ontem eu citei São João Crisóstomo, né? Que é uma citação bonita, né? E tal. Se eu não me engano, eu acho que é Santo Afonso, né, que fala, mas isso é uma verdade, a gente pode perceber, que para um ato ser bom, né, ele precisa de uma intenção boa, um meio bom e um fim bom, né? E aqui nós ficamos em torno muito dessa questão do fim, logo do foco, né? De estar olhando, né, para o alvo. Existia até um padre, né? O padre Alexandre, ele era padre lá do Sameiro, da paróquia Nossa Senhora do Sameiro, que ele falava muito sobre isso, né? Sobre ver o pecado é esse, errar o alvo, né? Por exemplo. Então, como a neurociência, né, ela pode nos ajudar, né, a conquistar esse foco, né? Sim. Há uns trabalhos muito importantes em neurociência para entender um pouco como funciona esse mecanismo fisiologicamente e mentalmente, não? E psicologicamente também, né? Nós temos um umbral no córtex pré-frontal, onde nós tomamos decisões e fazemos uma quantidade de coisas conscientemente. Mas, logo embaixo do córtex pré-frontal, nós temos uma área que é uma área bastante complicada de compreender, porque ela está além da nossa consciência, né? No sentido de que, por exemplo, tu sabes andar de bicicleta? Quando a gente vai começar a andar de bicicleta, a gente está todo duro, hein? Está super atento, né? Sobretudo porque se cai vai se apanhar, né? Entende? E para poder controlar todos os movimentos que necessitas coordenar para manter a bicicleta em equilíbrio e poder andar. Isso te obriga a ter foco, porque se cai vais ralar. Ok. Na medida que tu vais ganhando confiança, verdade? Esse processo que inicialmente demanda uma atenção completa da tua consciência, verdade? Se alguém te diz, "Ô, Maurito, estás aprendendo aí?", quase cais.
ela vai passando para outro nível cerebral, estrutural, que já não é o córtex pré-frontal, né? Muitas vezes acontece quando nós estamos dormindo, em outro momento se vão estruturando todas essas coisas, se vão, vamos dizer, eletricamente, se vão fazendo as conexões, as fiações aí, verdade? E ela vai passar para um outro ponto que é de um estado que poderíamos dizer semiconsciente. Ou seja, chega uma hora que quando tu alcanças, e esta é uma palavra importante, o domínio da bicicleta, que na realidade não é a bicicleta que estás dominando, te estás dominando a ti mesmo, a tua coordenação, que tu começas a andar e chega uma hora que tu consegues andar de bicicleta e falar pelo celular e fazer outras coisas com uma mão só, entendes? E vais andando porque toda essa estrutura vai tomando conta da bicicleta. Não significa que é completamente inconsciente, porque tu, se vês um obstáculo, podes parar, fazer, tens controle ainda, mas em outro nível. Esse nível, esse intercâmbio entre esse nível semiconsciente e consciente é um intercâmbio que acontece o tempo todo e que se influenciam um ao outro, mas é mais fácil, obviamente, essa influência desse nível semiconsciente para o nível consciente de uma série de coisas que nós chamamos de aptidão, não sei o quê, que a gente não sabe muito bem de onde vem. Não, claro que vem daí, e vem das experiências, das vivências e de uma série de práticas que já tiveste na vida, que não foram contabilizadas, que serviam talvez para isso, mas estão aí. E elas acontecem, inclusive, muito mais rápido do que a consciência consiga manipular, vês? Ou como aquele lutador de artes marciais, que ele vai treinando a cada movimento, mas o dia que tem a luta, ele faz todos esses movimentos numa rapidez assustadora e não é pensando em cada movimento, entendes? Sino num nível de ação em que o pensamento e a ação se unem numa única coisa que, para variar, os gregos já deram um nome que se chama fronese. Nós devemos alcançar um nível de fronese das coisas em que o pensamento e a ação são a mesma coisa. Então, claro, esse é um processo que se alcança através da prática deliberada, em que tu vais alcançando níveis de abstração e de domínio cada vez maior. Mas, uma vez, de novo insisto, na realidade é de autodomínio. Então, quando tu dominas muito bem um instrumento, o violino, na realidade te estás dominando a ti. Quando tu dominas um balão de futebol, te estás dominando a ti. O balão é uma bola, um objeto só. És tu que te dominas a ti mesmo. E, novamente, fechamos o círculo dessa reflexão filosófica. Conhece-te a ti mesmo. Entendes? Então, é por aí que nós precisamos criar mecanismos em que nós façamos que esse intercâmbio e esse processo da prática deliberada e esse intercâmbio entre a consciência e a semiconsciência, os movimentos, alguns chamam de automáticos, e os conscientes, seja muito mais eficiente para nós podermos alcançar níveis de proficiência muito maiores. Basicamente, funciona assim. Claro, tem um material, isso já é bastante longo, mas estudos. Tem um livro de Daniel Goleman, que está traduzido para o português, que fala sobre o foco. Acho que tenho por aqui para poder mostrar para vocês. Esse livro fala sobre todo este processo mental e neurológico de como funciona essa construção do foco. Deixa eu ver. E o foco ele tem muita importância, muito mais nesses dias de hoje, porque as pessoas estão cada vez mais dispersas, né? São pessoas dispersas, então o foco é difícil até pra gente, né? Sim, o Raul Martins, né, um professor de português, inclusive, quem puder segui-lo aí nas redes sociais, não sei direito qual é o Instagram dele, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre a dificuldade que é hoje de uma pessoa parar e ler 1 hora, porque ela está acostumada a ter... muitos estímulos. Daniel Goleman. Sim, sim. Foco. Vou anotar aqui. Eu nunca vi, não conheço, né, o autor, nada. Recomendo. Só para... Isso está traduzido para o português. Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional. O livro se chama, em português, Foco,
a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Ele descreve aqui as habilidades, a anatomia da atenção, né? A atenção superior, a atenção inferior, o valor de uma mente à deriva, que também alguns acham que é perder o tempo, mas é a fonte da criatividade. Quando a gente realmente liberta as ideias das âncoras dos diversos paradigmas, então tu consegues criar. Enquanto tu estejas amarrado a isso, tu vais continuar dando voltas no mesmo ponto. Há um livro também fantástico, bem mais antigo que este, que se chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Eles tratam alguma coisa de neuroplasticidade ou não? Sim, ele fala sobre isso. Porque é exatamente disso que o Raul Martins fala, né? Ele fala dessa questão de que a pessoa, por exemplo, vê muito filme, né? E para ver um filme, dependendo do filme, é claro que se tu tá ali para ver um filme para tentar tirar algo e tal, tu vai fazer um esforço. Mas ele fala que é uma atitude muito reativa. Diferente, ele é professor de português, né? Então ele fala que diferente de um livro. Então, de um livro, além de tu ter que ter o foco em algo que tá parado, e ele fala que a nossa, por natureza, né? Eu nunca estudei, não sou nada, não estudei a neuroplasticidade bem, mas ele fala que os objetos parados, ele tem sempre, a gente tem como, eles vão passar assim despercebidos pela gente. E ele fala dessa questão, né, da atividade da leitura, ele tenta desmistificar isso, né, de fazer esse treinamento e se livrar dessas atitudes que são dispersas, né? O que acontece, como estava dizendo Fernando, né? Isso. Fernando, é que o cérebro está, hoje em dia, saturado de um torrente de informações que não serve para nada. Entende? O cérebro está atordoado de informações que não têm absolutamente nenhuma utilidade. Então, o pessoal, nesse atordoamento, não tem sequer condições de ficar um momento em um assunto e fazer o trabalho de raciocínio, de construção das ideias e de novas abstrações e de outros níveis. E, inclusive, o povo acha que estar informado de muitas coisas é igual a saber. Não sabe nada. Eis um ignorante muito bem informado, mas continua sendo ignorante, porque não consegues estabelecer nenhum tipo de relações, raciocínios ou abstrações ou conexões de coisas que te levem a um nível superior de pensamento. Este livro é um livro de epistemologia, a estrutura das revoluções científicas, de Kuhn, K-U-H-N. É um livro antigo, mas um livro de epistemologia muito básico, fundamental dos estudos de epistemologia, porque ele explica por que é tão difícil fazer uma revolução científica. Porque significa justamente, e ele é quem acunha esse termo que hoje em dia muitos usam sem saber seu significado, que fala a palavra paradigma. Então, é muito difícil trocar um paradigma, porque todo mundo está amarrado a um mecanismo de pensamento que está ancorado num paradigma, e aí, então, como tu mudas? Como tu mudas isso? Tu tens que derrubar esse paradigma e deixar esses pensamentos um pouco à deriva para poder construir um novo. Não é nada fácil. No próprio ambiente acadêmico das universidades, é uma luta constante. Essa luta constante, alguns os levam ao terreno político entre o paradigma de luta entre o conservadorismo e a revolução. É um pouco forçado isso aí, mas basicamente o que reflete é a luta por manter as coisas como estão e a luta por mudar as coisas, né? Mas isso acontece em todos os âmbitos de atuação dos indivíduos, né? E primeiro, há outros que acham que o processo de mudança é o que deve ser mantido como sinal de progresso, mas isso também é uma ilusão, entende? Eu também, às vezes, na minha aspas, simpatia costumeira para os alunos, né? Temos 300 anos ouvindo, sobretudo desde a Revolução Francesa, desde o Iluminismo, que o progresso e o futuro está vindo aí, vamos para lá, entende? É para onde? É para lá, para frente. Onde é para frente? É para lá, entende?
E vamos para melhor. E estão 300 anos Se e ele quer continuamos pra lá. lascados. Continua, já Indo diria o pa- amazonense, né? Biolho, Sim. biolho. Indo para lá, para o futuro, para esse progresso. Onde está o progresso? Temos mais pra lá. brinquedos, mais tecnologia, mais recursos, mais coisas, mas o povo está igualmente lascado com brinquedos tecnológicos mais bacanas, mas igualmente lascado, igualmente excluído muitas vezes, etc, etc, etc. Então, em que consiste, por isso também falamos do mito do progresso. Em que consiste esse mito do progresso? Que significa ir para frente? Pra lá. Onde? É para lá? Pra lá. Entendes? Sim. Realmente é isso que nós necessitamos como sociedade? Ou seja, essa febre, vamos dizer assim, de progredir, não que ela seja ruim, mas ela está sendo excessivamente irracional e com uma falta de direção muito louca, porque vamos para lá? Onde é para lá? O que significa progredir? Então, claro, tudo isso também tem uma raiz filosófica profunda. Esta é uma visão hegeliana da história, como que essa história é uma linha predeterminada, em que temos uma coisa porque antes havia outra, porque antes havia outra, porque antes havia outra, e isso traz uma série de distorções, inclusive históricas. Né? Nós, num exercício de cronocentrismo, se chama isso, como somos os únicos seres humanos vivos, nos achamos mais inteligentes que todos os que já morreram. Muito bom, muito bom. Eu já recebi ali o aviso da produção, que já está chegando o nosso tempo. Então, finalizando aqui já o nosso podcast, eu queria primeiramente agradecer ao Gustavo. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Gustavo uma vez, né, no encontro da obra, meu primeiro encontro da obra que eu fui. Mas depois perdemos o contato, assim, né? Pude conversar com ele novamente hoje. Eu queria agradecer, Gustavo, a tua presença aqui no nosso podcast. Com certeza é de grande valia, muito conhecimento aqui envolvido nessa nossa conversa e que o povo vai conseguir aproveitar bastante. Então, eu queria realmente agradecer a tua presença e eu passo aqui a palavra pro Amaury e depois tu pode também dar as últimas palavras aqui, por Eu favor. acredito que faltou história. Eu Rapaz. acho que faltou história, hein? Né, Deixa pro faltou próximo história episódio aí, com o né? Gustavo. Ué. Contar como foi a questão do contato com o Opus Dei, né? A gente percebe aí no teu trabalho, né, Gustavo? Essa questão do trabalho, e é muito legal ver isso, que parece assim que é uma coisa que tá mesmo no espírito da Opus, né? Quando a gente conhece as pessoas, é sempre assim, né? Por essa via, né? De entregar, não como eu falei naquela, não por uma vaidade, né? Mas porque é nossa obrigação, é nosso dever e fazê-lo bem, né? Então, já deixo aqui, né, o nosso convite, né? Para você voltar outras vezes e partilhar mais das suas histórias, partilhar mais, né? É incrível, né? É muito legal, né, Fernando? Ter contato com quem tem uma consciência Com certeza. alargada, Sim. né? Uma consciência sobre o mundo muito, muito à frente, né? E eu acho isso muito legal. Né? A gente ganha muito com isso, né? Não só quem está aí nos escutando, tá bom? Então, muito obrigado, Gustavo, por estar aqui. A gente já deixa aí estendido o convite para a próxima. Olha, eu fico muito grato e muito feliz. Realmente, eu peço desculpa, porque na realidade meu problema não é falar, sino ficar calado. e às vezes é um pouco difícil, porque, bom, claro, graças a Deus e a tantas circunstâncias, tenho tido a oportunidade de viver uma vida muito rica e de estudar muito, de ler muito, que sempre me alimentou muito o tempo todo. Desde muito criança sempre fui grande leitor, né? Às vezes me dizem, mas como é que tu sabes disso? Ah, porque eu sei ler. Ou seja, É simples assim, né? é só isso. Então, bom, mas eu fico à disposição, sempre fico muito grato destas oportunidades e completamente aberto para ajudar, para contribuir, para somar tudo que seja possível das coisas que, bom, a gente tem vivenciado, dessas experiências tão ricas, sobretudo no processo da educação, das artes, das ciências e tudo mais. Então, bom, não me resta senão agradecer e ficar de prontidão para quando vocês o disponham. Muito, muito obrigado. Então, acredito que é isso.
É isso, pessoal. Então não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar também o vídeo com os amigos, tá bom? Fiquem com... Eita, deu uma bugada aqui, eu já ia iniciar um outro episódio aqui, mas foi mal, pessoal. Obrigado por ter assistido e até o próximo episódio. Deu uma bugada aqui.